Você aí, que tá, por exemplo, cansadinho, que agora toca o telefone e fala assim, nossa, esse cliente de novo, não aguento esse cliente. Nossa, esse problema, deve ser problema, certeza. Se você tá assim, eu vou responder essa mensagem depois, pode parar com isso. Porque lá no começo, você não fazia isso e você não tem o direito de começar a fazer isso agora. Então, o meu esforço no começo da agência foi exatamente esse. De ter clientes fixos. Por mais barato que fosse o atendimento. Porque todos nós tínhamos ociosidade, né? Porque como não tínhamos clientes, então tinha ociosidade criativa. Eram 3 criativos, então tinha uma capacidade criativa grande. Então tinha capacidade de entrega. Eu falei, opa, então vamos tentar fazer isso. Você tem que formar um time maduro. Você tem que acreditar em que você está colocando ali. Você tem que empoderar. Porque senão você vai ficar refém do negócio sempre. Qual mensagem você passaria e o que você gostaria que todos soubessem? Salve, salve galera do podcast do Change Networking, aqui Renato Naldi gravando mais um episódio para vocês. E hoje, pessoal, eu vou falar com o filho da dona Solange e do seu Jorge. Ele é casado com a Patrícia e pai do menino Davi. É ele, Tiago Alves. Tiagão, muito obrigado pela presença, irmão. Que honra agradeço, meu irmão. ter você aqui para conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Vamos prosear então. E antes Bora. de iniciar essa prosa, pessoal, gostaria de chamar a atenção aqui de vocês para que vocês se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo aqui e de deixar os seus comentários, porque é a partir dos comentários que a gente consegue construir conteúdos como este e ser um pouquinho mais assertivo, cada vez e sempre mais assertivo, tá bom? Tiago, quero saber, primeiro de tudo, irmão, o que é a Verger? O que é a Verger? O que é a Verger? Verger, uma agência de publicidade que eu fundei logo depois que eu saí da faculdade, há 14 anos atrás. 13 anos atrás. 13 anos. Uhum. 2009. Quase beirando já os 14. Tá. Falta aí 2 meses e uns quebradinhos. Olha aí, tem data, tem aniversário programado tudo? Tem. Todo dia 4 de fevereiro. Sensacional. E é o meu xodó, né, cara? Você disse que abriu 14 anos atrás, quando saiu da faculdade. Você fez faculdade de... Publicidade. E logo já entrou aí, já empreendia antes ou não? Não. Eu fazia estágio, trabalhei na área, né? Eu trabalhava em agência. Você era CLT antes, então? Eu não cheguei a ser CLT. Prestar serviço. Confesso para você que eu não tenho nem carteira de trabalho. Né? Eu sempre fui muito mais, né, afobado, né, acho que uma mente mais empreendedora aí, uma cabeça mais empreendedora. Então eu acabei fazendo estágio numa agência, estágio em outra, daí eu fui para um lugar para outro, enfim. E aí na minha última experiência em agência, né, antes de ser a minha, um dos donos era uma mulher, e eu conhecia já de outras datas, porque ela era amiga da minha irmã. E fiquei durante um bom tempo ali fazendo um estágio na área de produção gráfica. Então sempre transitei em algumas áreas. Né? E aí eu saí dessa agência porque ela também saiu. Ela saiu da sociedade. E aí ela não estava se entendendo, enfim, né? Não estava vendo bem a sociedade e ela saiu. Quando ela saiu, eu me identificava com ela. Entendi. Né? Eram 3 sócios. Eu me identificava com ela, com o perfil dela. E aí eu saí. E nesse movimento da minha saída, outros 2 fizeram a mesma coisa, porque também se identificavam com ela e também saíram. E aí, a gente se viu no mercado. Certo. Nós 4. E sempre batendo papo. Alguns meses depois, isso aí eu acho que foram 3 ou 4 meses depois, a gente fundou a Verger. Né? E por que Verger? Vem do termo on the verge, que é o ponto inicial, ponto de partida. Uau. E também porque é um papel muito conhecido, né? Papel Verger é um papel, acho que um dos mais antigos, né? Utilizados em publicidade, né? Em impressão. Então veio disso. Faz todo sentido. Né? Então, é até às vezes sonoro para quem está querendo falar Verger, fica meio confuso, mas depois as pessoas entendem o que é. Enfim,
E aí a gente fundou a Verger. Nós 4, né, cada um... Assim, eu era a parte de atendimento. Então, a minha função era o quê? Prospectar, atender. Comercial. Fazer parte de produção gráfica, né? Então, orçamento com fornecedores, gráficas, um relacionamento com o veículo. E os outros 3 eram da área de criação. Só que eles eram fenomenais, cara. Assim, 3 pessoas de criação, assim, que eram do mercado que, puta, cara, era incrível. Então... Criação de... Quando você fala criação, só para eu entender. Criação direção de arte. Imagem. Isso. A parte de desenvolvimento de layout. Enfim, toda essa parte visual. Eles não faziam planejamento, não faziam atendimento, não faziam mídia, não faziam nada. Então, você imagina. Eles já eram mais experientes, já tinham anos de bagagem. E você recém-formado. Eu recém-formado. Falei, não, vamos embora. Vamos. Tem o que a perder? Nada. Né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário, eu não estou pegando um monte de recém-formado e tentando empreender, fazer um negócio. Eu já estava com 3 pessoas que já estavam no mercado que tinham um portfólio, até hoje, fantástico. Entendi. Então, a gente já saiu com uma linha criativa e uma pegada criativa muito forte na Verger. Logo no começo. Então, ali a gente começou a conquistar os clientes. Né? Então, foi o primeiro cliente, né? O segundo cliente, terceiro cliente. No primeiro ano... Entre um ano e meio, a gente já estava atendendo a comunicação interna da Johnson. Uau! Né? Então, foi nosso primeiro grande cliente. Então, eu falei, caramba, estou atendendo a Johnson. E ela está comigo até hoje. Que legal, cara. Né? Até hoje. Já tem aí quase 13 anos já de atuação. Né? Então, a gente atende toda a área de comunicação interna, por exemplo, da Johnson. Né? E mais alguns contratos ainda fora do Brasil, presta serviço para Johnson fora do Brasil. E ali a gente começou, cara. Daí contratou um funcionário, que por sinal está comigo até hoje. Há 13 anos. 13 anos comigo. Foi a primeira funcionária nossa. Primeira contratação? Primeira contratação. Então tá na folha lá, na primeira folha daquele caderno preto. Comigo até hoje. Que legal, cara. Até hoje. Puta merda. A gente brinca que ela tem a plaquinha de patrimônio. Com certeza. Fantástica. Ela é 10, cara. Fez faculdade comigo. Na época da faculdade já trabalhava em rádio, trabalhava em veículo de comunicação, super comunicativa. Veio e até hoje atendimento na Johnson & Johnson. Show. E aí a gente começou a tocar, cara. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que, cara, a agência... é pauleira. Sim. As pessoas acham que, poxa, legal, é tudo paz e amor, é diferente, quando você tem criação, você não tem hora para ir embora. Não, cara, não tem nada disso. Quem fala isso é porque não conhece o universo. Você tem que produzir. Você tem que ter horário de chegada e horário de saída. Como toda empresa. Sim. Não tem cabimento. O pessoal até na faculdade fala isso. Não, porque você vai para a área de criação, você vai trabalhar em agência. Agência é assim. Agência não tem hora, você tem que ficar. Você dorme embaixo da mesa. Não, cara, não é. Não é. Você tem que render o período que o seu cliente está ali para aprovar uma peça, um veículo para receber um material que vai ser veiculado, uma gráfica para receber um material que tem que ser feito a impressão. Não adianta você mandar 10 horas da noite, 8 horas da noite. Não adianta, você está perdendo tempo. Tanto faz. Então você tem que trabalhar o horário que o pessoal está na rua, está funcionando, o comércio está funcionando, o cliente está aberto. Então é das 8 às 6. Esse é o período que você tem que trabalhar. E aí a gente se viu, cara, com o primeiro sócio saindo. Porque ele não conseguia pegar no ritmo, cara, de acordar cedo, de ir, de enfrentar. E era um criativo fantástico, cara. Puta, super parceiro, gente finíssima. Certo. Só que ele se viu e falou, puta, cara, eu não consigo. A Verger, ela foi construindo, então, uma cultura, né? Uma cultura de trabalho e tudo mais. E a gente entrou sem ter cliente. Não é assim, a minha antiga a sócia, ela saiu de uma agência que ela já atuava e carregou o cliente com ela. Não, a gente não fez isso. Zero. Mas vocês abriram como Steve Jobs, como Facebook, no fundo de uma garagem ou não? Vocês já foram atrás de um ponto? A gente abriu a mãe da Bia. A Bia é uma sócia. A Beatriz era sócia. Ela tinha uma empresa em Taubaté que era super tradicional, era uma estamparia de roupa. Ok. Faz silk.
uniformes Sim. e tudo mais. Na frente do estabelecimento dela tinha uma sala, Uhum. que eu acho que devia ter mais ou menos o tamanho dessa daqui. Ok. Pequenininho. Pequenininha para você ter o escritório. Então eu comecei numa sala dessa. Vocês 4? Nós 4. Show. E depois veio mais a funcionária. Logo na sequência a gente acabou contratando. Então, no primeiro ano, eu não lembro quanto tempo ficou, a minha memória é muito ruim, viu? Eu vou até lembrar, que você vai querer pegar algumas coisas assim, eu vou falar, putz, eu acho que foi mais ou menos assim, porque minha memória, cara, eu vou deletando muita coisa. Acho que a HD já tá meio cheia, não tá, já não, capacidade de armazenamento já não tá muito legal. Colocou um SD aí. Coloca... Bota um SSD. A gente começou nós 4 nessa salinha. Tá. Cara, era uma salinha de, sei lá, 3x3, já 9, 10, 12 metros quadrados. E aí, um clientinho, 2 clientinhos, começamos a fechar umas coisas e falou assim, opa, tá na hora da gente sair. Só para eu entender, Thiago. Você fala que pegou cliente, foi fechando. Quando você falou agência de publicidade, eu imaginei... eu trabalho com Instagram. Então eu imaginei alguém que cuide de Instagram, mas não tinha isso, né? Mas o que vocês faziam? Cara, toda a criação de campanha. Então você chegava, tinha um cliente, você tinha que fazer uma estratégia de divulgação do cliente, você ia para orçar rádio, fazer outdoor, jornal, que na época era fantástico, virava. Hoje em dia o jornal está em declínio. Entendi. Né? Você não tinha Spotify, não tinha isso, era rádio. E parece que a gente está falando de muitos anos atrás. Não, são 13 anos atrás. Então é impressionante como a tecnologia evoluiu de 13 anos para cá. Uhum. Não tinha WhatsApp, não tinha isso. A rede social da época era... Orkut, talvez? Orkut, né? Então, era completamente diferente. Então você tinha as mídias tradicionais, as convencionais. E é ali que a gente atuava com os nossos clientes. Entendi. Só que eram clientes pequenos, pagando pouco, mas que era o que suportava pra gente. Perfeito. Naquele momento. Era o que atendia. Então, assim, nós não tínhamos Prolabore, então a gente foi muito assim, olha, a hora que precisar de dinheiro, alguns dos sócios fala, a gente vai ver se tem dinheiro em caixa, coloca daqui, anota, tinha um controle já financeiro muito rigoroso, e a hora que tiver dinheiro, vai para os outros e não vai para não vai para aquele que tirou, então assim, era muito organizado. Perfeito. Essa parte financeira sempre foi muito organizada dentro da agência. Show. Né? E quem fazia a parte financeira era a Bia, que ela era super metódica. E a gente ainda pediu uma ajuda para a mãe dela, que já tinha empresa há muito tempo. Então, opa, faz assim, faz assado, né? A dona Cidália sempre ajudou muito a gente nisso. Mas os seus pais, dona Solange e seu Jorge, eram empreendedores também ou não? Não. Meu pai é médico. Né? A minha mãe ficava... Né? Depois que teve 3 filhos, ficou como dona de casa, cuidando da gente, né? Dá um trabalho... Então, dá um trabalho gigante, né? E nunca teve isso na minha família. Esse viés de empresa, empreendedor, de ter o próprio negócio, não. Meu pai tentou ter consultório na vida dele e nunca conseguiu. Nunca teve paciência para ficar atrás de uma mesa esperando cliente chegar, né? O paciente chegar. Nunca conseguiu. E meu pai é uma pessoa muito agitada, tanto que ele dá plantão até hoje. Então a vida dele sempre foi uma agitação. E eu acho que essa agitação eu também tenho, porque eu sou inquieto, sou agitado, então acho que isso eu puxei muito dele. Enfim, então nesse momento da empresa nós estávamos numa sala ali de mais ou menos 12 metros quadrados com 4 sócios, 4 sócios e depois mais uma funcionária. E aí como começou a entrar um clientinho, entrar outro, isso aquilo, começamos fazendo um faturamento. Né? Comecei aí forçando para ter clientes de FII, que eram contratos que você já tinha uma previsão de recebimento, para não ficar naquele negócio, fixo, será né? que esse mês vai cair, não vai cair? Né? Então, eu procurei ter uma receita mais homogênea ali, mais, né? Enfim, que desse para a gente planejar. Perfeito, né? perfeito. Eu acho que isso é muito ruim, né? Você não saber se o mês que vem vai, como é que vai estar, como é que não vai estar, é muito ruim. Então, o meu esforço no começo da agência foi exatamente esse, de ter clientes fixos, por mais barato que fosse o atendimento. Porque todos nós tínhamos ociosidade, né? Porque como não tínhamos clientes, então tinha ociosidade criativa. Eram 3 criativos, então tinha uma capacidade criativa grande. Então tinha capacidade de entrega. Falou, opa, então vamos tentar fazer isso. Encher o máximo que a gente tem de cliente, depois a gente vai... E eu imagino, cara, o desafio, irmão, porque, por exemplo,
hoje eu penso assim que não é mais fácil. Não é que é fácil pegar cliente, mas seja mais fácil até ofertar um trabalho. Porque hoje a gente tem as redes sociais aí que dá para abastecer sempre e tudo mais. Mas antes, como é que era antes isso, cara? O meu primeiro cliente está comigo até hoje. Eu ainda presto serviço com ele, não é mais contrato, mas eu ainda presto serviço esporádico para ele. É uma loja de autopeças de Taubaté. Eu nem cobro mais hoje para fazer as coisas para ele, porque eu faço por carinho, porque foi o primeiro que me deu a oportunidade. E ele sabia que era o primeiro cliente da época? Sabia porque ele já tinha um histórico também, já sabia quem eram as pessoas, então já sabia a pegada criativa, a qualidade que tinha de entrega. E ele me pagava R$800 por mês. Então foi de grão em grão, de 800, era outro cliente de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, isso, aquilo. E aí a gente falou, pô, vamos sair daqui, né? Porque não tem um espaço, uma estrutura legal, e vamos alugar uma casa. Show. Caramba, vamos alugar uma casa. Vamos alugar uma casa. Pô, uma salinha de 12 metros quadrados. Alugamos uma casa. Cara, tem umas fotos antigas, você fala, eu era um moleque, cara, criança, parecia, né? 13 anos atrás, nossa, mas completamente diferente. Com 21, 22 anos de idade, né? E ali, a gente conquistou Johnson, começou a crescer, e foi aí que eu falei pra você de um dos sócios que falou assim, olha, cara, pra mim não dá. Eu não quero ter esse compromisso, todo dia tá aqui, isso, aquilo, eu não consigo. Eu falei, caramba, cara, vamos perder um sócio já logo de cara. Logo de cara, né? 2 anos aí. Então, tá bom, beleza. Vambora, cara. Vamos contabilizar aqui, vamos comprar a sua parte e vai. Não adiantava, a gente ficava cobrando para acordar cedo, para fazer as coisas, não adianta, certo, né? Não dá. Tem que estar na mesma pegada, né? Sociedade é isso, né? Claro. As pessoas não precisam fazer, não devem, né? Ou não precisam fazer a mesma coisa, mas precisa ter sinergia. Tem que estar todo mundo na mesma direção, né? E aí ele saiu. Aí beleza, ficamos em 3 sócios. Ainda nessa casa, depois de um bom tempo, um outro, esse sócio que saiu, ele foi para a Austrália. Hoje ele mora lá, casado, tem filhinha, pô, super legal, cara. Acompanho ele até hoje. Aí um outro sócio resolveu sair. Era um cara extraordinário, artista, ilustrador. Falou assim, eu não tenho essa pegada, é muito pauleira. Porque daí a gente Eu tava crescendo. Crescendo. Johnson, prospectando outras indústrias e coisa e tal. Então o negócio começou, né? Ele falou assim, ó, não dá pra mim. Vou sair. E foi bem numa transição ali, próximo da transição, que a gente já estava indo para uma outra casa. Porque daí a gente começou a contratar mais gente. Então, contratou mais uma pessoa de atendimento, contratou mais uma pessoa de criação. Já tinha um redator que ficava à distância, porque a gente ainda não tinha necessidade de ter alguém ali dentro. E aí a gente se viu depois do momento de ir para uma outra casa, era um sobrado no centro, já maior, né? E aí com menos um sócio. Falei, caramba, cara, agora só eu e a Bia. Só que nessa, a Bia já tinha um irmão que morava no Canadá. Certo. E ela já falava pra mim, Thiago, qualquer hora. Todo ano ela ia fazer uma viagem no final do ano e passava lá com ele. E ficava trabalhando à distância. Porque ficava lá um mês e meio, às vezes 2 meses. Ela, olha, eu vou tirar o meu visto, quero um visto permanente, quero morar lá, mas isso não vai acontecer agora, mas é uma vontade que eu tenho, é um sonho que eu tenho. Uma hora eu vou e não vou voltar. E aí, ela começou a fazer todo o processo de documentação dela lá para ir para lá. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela teve que ir. E todo ano ela ia, ficava 1 mês, 2 meses e trabalhava à distância. Mesmo com fuso horário, mesmo com aquela loucura. Super comprometida. Fazendo financeira à distância, fechamento, controle. Cara, não tenho o que falar. Fantástico. Só que chegou num ponto que era obrigatório a presença dela durante 6 meses no país. Para que ela pudesse concluir o permanente. Perfeito. Ela tinha que passar um período maior. Aí ela falou, Thiago, como é que eu vou fazer? Não é justo. Você ficar aqui se esforçando isso, aquilo, por mais que eu trabalhe de lá, mas não é a mesma energia, não é a mesma coisa. Eu vou sair. Quanto tempo que vocês tinham de empresa? Cara. Eu já devia ter uns 12 funcionários. Alguma coisa assim, 10 funcionários. E a gente devia ter, porque hoje a gente está com 13 anos. Isso aí foi pelo
lá pelo 5º ano da empresa. 5 anos de empresa, mais ou menos. 4º para o 5º ano de transição da empresa. Eu falei, eu vou ficar E sozinho. você, que era o cara inexperiente, você que tinha acabado de se formar e abriu com outros sócios que tinham mais experiência que você, depois de 4, 5 anos, se viu sozinho. Me vi sozinho. E aí? Nessa eu já tinha uma pessoa, já tinha contratado uma pessoa de financeiro, Aham. fazia o controle, então a gente sempre fazia fechamento junto e coisa e tal. A Bia fazia, a mãe dela ajudava e coisa e tal. Então a gente acabou fazendo uma transição disso, né, para uma pessoa do financeiro e tudo mais, porque, cara, você tem que entender onde são os seus pontos fortes e onde são os seus pontos fracos, as suas fraquezas. E eu falava, não, fraqueza eu sou da área de comunicação. Não sei fazer conta. Não sei fazer um planejamento financeiro. Não sei olhar os números. Então, já foi uma área que eu nunca transitei. E eu acho que a gente precisa ser muito humilde de saber aonde a gente pode errar, onde a gente não é bom, né? Para não cometer erro. Ou tentar minimizar o erro. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que a gente precisa ser humilde nisso. E isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Essa área é uma área que eu não vou transitar. Então eu já coloquei gente para fazer. E eu contratava uma consultoria para todo ano fazer fechamento, fazer uma consultoria, uma análise, fazer uma auditoria financeira para ver se eu estava errando, não estava errando, como é que estava indo. E aí, cara, eu comecei. E aí tinha uma funcionária que era muito boa, que era da área de atendimento, era um avião para trabalhar. Eu falei para ela, por meritocracia, 10%, num preço muito abaixo do que valia a empresa. Eu falei, para você me pagar do jeito que você quiser, descontando de salário, que no caso vai ser prolabore. E eu falei assim, vambora, topa? Aí ela topou. Depois disso, a empresa foi indo, cara, foi fluindo, outros contratos vieram. Então, Johnson & Johnson, AkzoNobel, Alstom, era da época da Alstom, BASF, né? E aí a gente começou, cara. Show. Sempre. Depois que a Johnson entrou, né, ali no 1º, no 2º ano, eu virei um pouco o canhão e a energia para a indústria. Perfeito. Porque eu vi ali uma oportunidade. E aí eu tirei um pouco o pé do varejo. E eu fui para a indústria, porque a indústria remunerava mais. Sim. Tem até uma história, né, o Tiagão, que é uma reflexão, né? Por exemplo, se você de repente pega aí um Opala 67 e leva para o cara ali da esquina, que, sei lá, para qualquer pessoa, ou para alguém que tenha 18 anos, para um adolescente, não sei, se você leva esse carro para eles, eles não vão querer comprar. Se você leva para um ferro velho, ele vai querer pagar 3 mil para você. Agora, se você leva, de repente, para um colecionador ou para alguém que entenda do que está vendo, vai te pagar uma pequena fortuna. É igual a água, né? Tem uma historinha da água, que a água aqui na padaria, aqui embaixo, custa R$1,50. Só que se você vai no aeroporto, custa 10. No Graal deve custar 13. Então, assim, depende, o preço é o mesmo, a mesma marca. Depende para quem você oferece. Uhum. Então, essa é a pegada. E acho que é muito importante a gente ter um foco e ser bom em alguma coisa. Sim. Porque quem é bom em tudo, não faz tudo bem feito. Com certeza. Né? Então eu fiz o quê? Eu falei assim, então vou me especializar na parte corporativa, o atendimento, o endomarketing, o atendimento junto hoje, né, que não se fala mais endomarketing, então é o atendimento aos empregados, né? Então, são as campanhas estratégicas voltadas para indústrias que têm já uma quantidade grande de colaboradores, de funcionários. Então, você desenvolver as campanhas para os funcionários dentro da empresa. Entendi. Por isso agora... Não, eu vou pegar, por exemplo, uma Johnson e então você que faz a campanha de Johnson Baby? Não. Você que faz a campanha de Band-Aid? Não. Faz o interno. Eu faço o interno. Uau! E quando você fala de uma Johnson, por exemplo, você está falando de 4.000 pessoas dentro de uma indústria. E dentro da indústria, você já escutou falar do termo rádio peão? Sim. E eu comparo muito... Cara, entendi o marketing. Eu sempre faço uma comparação assim com aquela brincadeira que nós, quando éramos criança, fazíamos. Que é a brincadeira do telefone sem fio. Que hoje em dia, que você for falar isso para uma criança, nem sabe o que é. Então eu falo uma frase para você, que ela não precisa ser longa, pode ser curta. Uhum.
Se tiver 5, 6 pessoas, ela já vai chegar distorcida no final. Você imagina isso dentro de uma indústria que você tem 4, 5, 6, 7 mil pessoas. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Com polos Você acha que a esparramados no Brasil comunicação, inteiro. se ela for informal, ela vai chegar de forma uniforme para todo mundo? De forma alguma. Não. Então nós começamos a atuar dentro dessa área. Entendi. E Puta, foi um super micronicho, cara, e foi muito legal porque isso aí foi uma oportunidade que nós tivemos dentro da Johnson, de um cara que é meu amigo até hoje, que era o diretor, ele era o cara de comunicação dentro da Johnson, que é o Carlos Albino, que ficou meu amigo pessoal, já não está mais lá, já aposentou. E ele me deu oportunidade porque a agência que atendia ele era de São Paulo e sempre tinha um negócio no contrato, poxa, você está me pedindo isso daqui, mas isso aqui não está no contrato. Você está me pedindo isso daqui, mas eu vou te deixar, você está precisando disso nesse prazo? Puta, eu não consigo nesse prazo, eu consigo no outro. Então, desde o começo eu falei assim, não, deixa que eu faço. Você está com dificuldade? Deixa eu fazer um job test, manda para mim, deixa eu te devolver. Se você gostar, você paga. E foi assim que a gente conquistou a Johnson. Porque ele viu e falou, caramba, eu tô numa agência aqui pequenininha, do Vale do Paraíba, que tá me entregando qualidade pra caramba, com preço de Vale do Paraíba, sem ter essas travas de contrato, disso, daquilo, que pode, que não pode. E aí, cara, a gente começou um jobzinho, outro, e daqui a pouco a gente já tava fechando o contrato com ele. Porque ele falou assim, tô na renovação com a minha agência aqui, eu quero vocês, como é que a gente faz? E aí que começou. Começou sem milindre. Sem aquele negócio, isso eu posso, isso eu não posso. Cara, no começo, tem que ter trava. No começo tem que fazer. Deixa eu testar, deixa eu aprender. Deixa o cliente sentir. É uma degustação. É igual um test drive de um carro, é igual uma degustação num buffet. Né? Você vai assinar um contrato dentro de uma grande indústria sem ela entender se você tem capacidade técnica de atender? Não. E assim foi, cara. E assim eu fiz com muitas indústrias. Olha, eu sou uma agência de publicidade. Eu te ofereço tudo isso aqui. Eu tenho pessoas dessas áreas. Então eu consigo essas estratégias. Enfim. Tudo bem, apresentava o portfólio, legal, pô, bacana, ó, já fiz isso para esse, para aquele. Tem algum job aí que você esteja precisando, alguma campanha para sair? Sem compromisso, me manda. Eu mando para você de volta, sem custo, só para você ver meu trabalho. Sim, sempre fiz assim. E sempre surpreendia, porque a minha área de criação sempre foi muito boa. Entendi. Sempre tive uma pegada de criativa, assim, sempre tive cuidado na escolha dos funcionários. Né? E ali a gente começou a se destacar. Então, sempre fiz isso. E até hoje eu faço. Eu acho que é natural. Você sabe que uma vez eu estava indo para o escritório, assim, muitas vezes eu venho assistindo alguma palestra, eu coloco alguma coisinha ali no telefone, às vezes eu fico olhando, fico escutando, podcast mesmo, e eu vindo para o escritório, aí, cansado, já estava já um pouco meio exausto, porque tem alguns picos do ano, né? Às vezes o trabalho, a sobrecarga vem, assim, por exemplo, a gente está em dezembro, a gente estava falando até antes de começar a gravar, dezembro é sexta-feira, né? Todo dia é sexta-feira, todo dia tem muita coisa, todo dia tem, parece que é o último momento para fazer para você, imagina, uma campanha, sempre é a hora extra. Então, eu tava num dia lá, numa semana, num mês, não sei, que eu tava bem cansadão e um pouco sobrecarregado e, no popular, um pouquinho de saco cheio, né? Eu tava cansado. Aquele pico de cansado, aquele, eu preciso tirar pelo menos uma semaninha de férias. E eu tava vindo e de repente eu escutei assim, você aí, que tá, por exemplo, cansadinho, que agora toca o telefone e fala assim, nossa, esse cliente de novo, não aguento esse cliente. Nossa, esse problema, deve ser problema, certeza. Se você tá assim, eu vou responder essa mensagem depois, pode parar com isso. Porque lá no começo, você não fazia isso e você não tem o direito de começar a fazer isso agora. Eu falei, puta merda, falou comigo, cara. Deu uma ingestão. Por quê? Porque no começo, normalmente, a gente faz essas... arruma tempo para tudo, né? Arruma saco para tudo, arruma paciência para tudo. Você consegue fazer uma gestão... A rotina, ela cansa. A rotina cansa. Uhum. E a gente, cara, que é meio afobado, empreendedor, inquieto,
A rotina pra gente é horrível. É horrível. Se nós ficarmos operacionais, puta, cara, pra gente é terrível. Porque a gente não tá opinando, a gente não tá olhando pro mercado, a gente não tá falando, a gente não tá se comunicando. A gente pira. Você pira, eu piro. Porque você é assim, eu te conheço, você é inquieto. Então, pra gente, isso é muito ruim. Então, a gente precisa toda hora ter uma motivação, uma energia, é uma prospecção, é um novo cliente entrando que dá aquela energia, que dá aquele ânimo. Senão, a gente fica, porque daí cai na mesmice, na rotina, você fala, puta, vou ter que fazer tudo isso de novo, a mesma coisa. Escutei uma historinha que, puta merda, dá de encaixe aqui agora, o que a gente tá falando. Diz que tem 3 tipos de pessoas, né? 3 tipos de construtores. Aquele construtor que coloca tijolo em cima de tijolo. Aquele construtor que percebe que o que ele está construindo é uma parede ou um quarto. E aquele construtor que, seja lá o que está fazendo, quer construir uma catedral. Então, assim, e tá tudo bem, cada um com o seu. Porém, perceba e decida-se qual construtor você quer ser. Aquele que aperta o parafuso, aquele que coloca tijolo em cima de tijolo, aquele que percebe somente a parede que está construindo, ou aquele que, independente de qualquer coisa que está fazendo, quer construir o mais alto possível. E eu acho que somos nós, empreendedores inquietos, que sempre quer subir um degrauzinho, não aceita colocar o passo para baixo. Mas hoje, né, a gente vai cada vez ficando um pouco mais careca de saber, né? Né? A bagagem vai ficando um pouquinho maior. Não entendi porque deu risada no final da frase. Não a bagagem entendi. vai ficando maior. E às vezes a gente olha e fala assim, porra, cara, não é a catedral mais alta que vai atender. É aquela na minha altura. Eu não preciso gastar aquela energia perfeito, para fazer, porque não vai me trazer o resultado, porque o resultado está na metade, está na mediana. Show. Tá ali. E o restante da energia que eu ia gastar para fazer uma coisa que não vai trazer resultado, deixa eu gastar em outro lugar. Então a gente começa, depois de alguns anos, depois de algumas pauladas, a não ser só emoção. Que eu acho que é aí que tá também um bom segredo, né? Pra mim. É trabalhar a emoção e a razão sempre ali. Empreendedor, sempre a emoção tá um pouquinho mais à frente. Sim. Mas você tem que ter pessoas, né? você tem que ter pessoas dentro do seu time, ou pessoas que você compartilha as ideias, que você tem a razão mais aflorada, porque quando a gente tem uma ideia, a gente sempre acha que a ideia é a melhor do mundo. A gente nunca enxerga defeito. É igual o filho. Enxerga defeito no filho? Enxerga. Então, quando você às vezes compartilha isso com uma pessoa, a outra pessoa não é filho dela. Então ela fala, pô, mas toma cuidado aqui, toma cuidado ali. Então eu sempre fui de conversar e contar muito as minhas ideias. Que tem gente que fala assim, não vou contar não, senão vou roubar minha ideia. Não, deixa isso aqui pra mim. Isso aqui eu vou colocar lá na frente, eu vou fazer em determinado momento. Acho que é um grande erro. A gente precisa compartilhar. Mas a gente tem que saber com quem a gente compartilha. Lógico. Claro. Né? Lógico. Então eu sempre tive pessoas muito boas perto de mim. Então eu sempre compartilhei muita coisa. Então isso é importante. Porque você começa a entender também a cabeça do outro. Porque cada um tem a sua bagagem. Cada um já apanhou na vida. Já sofreu, já empreendeu ou não empreendeu. Então, acho que isso é importante. Eu não sei quem diz. Qual a altura da catedral, construir. qual nível você vai fazer. Então, às vezes, você tem que olhar para frente e já planejar. Show. Porque senão, tempo é dinheiro também. Né? Tempo é dinheiro, é energia. Né? Show. Eu não lembro se é isso Elon Musk ou se é Steve Jobs que fala que não contrate uma pessoa para dizer o que ela tem que fazer. Contrate uma pessoa para dizer o que você tem que fazer. É isso aí. Uma das coisas que eu acho que eu tenho assim, de ponto forte é saber escolher pessoas. Sempre tive pessoas muito boas perto de mim. Porque eu sempre acreditei, sempre falo isso para todo o meu time. Sozinho a gente não faz nada. A VRG não é minha. A VRG é de cada um que está ali dentro. Né? Então, assim, eu tive sempre essa sorte, cara. Eu não acredito muito em sorte.
Porque acho que essa sorte trabalhada, né? Essa sorte sempre... sorte com S de suor. Exatamente. Sempre soube escolher muito bem as pessoas, né? Minha relação sempre foi muito baseada na transparência com todo mundo, né? Então todo mundo sabia o que estava acontecendo, não estava acontecendo. Show. A pessoa fala, mas os contratos, as coisas... o contrato fica aberto dentro da pasta do cliente. Quem quiser entrar e olhar o que tem no contrato, quanto que remunera, quanto que paga, tá lá. Não tem o que esconder. Todo mundo sabe o seu valor dentro do time. Então, assim, sempre fui muito transparente. Você disse uma coisa lá no comecinho, que você trabalhava numa agência, né? E quando uma das sócias saiu da agência, todo mundo, não todo mundo, mas uma parte do time lá saiu. Você saiu. Eu vejo que essa sócia, aliás, essa empresa, de repente, tinha como cara a sócia. Ou a cultura estava enraizada? Não, a cara era dos outros sócios, porque ela sempre ficou na parte interna. Então ela era muito organizada, ela que fazia a gestão do time, ela que coordenava, ela que fazia o negócio virar. Entendi. Os outros eram muito, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E essa era a cultura da empresa e a outra... Entendi. E era uma empresa que ela cresceu muito rápido, porque eles vieram de São Paulo, estavam com outras experiências, outras coisas, em outras agências grandes. Então, eles já vieram carregando grandes contas para o mercado. Entendi. Então, ela deu um boom, né, no começo. Então, foi uma agência que foi muito falada, pela pegada criativa, pela execução, pelas coisas. Então, era super bacana. Mas a gente vai observando dentro quem que faz o negócio girar também, quem faz o negócio acontecer. Tanto que depois ela não foi muito mais para frente. Né? Eu acho que tudo que cresce rápido, cai rápido. Né? Né? Uhum. Então, eu sempre acreditei também que é um passinho de cada vez. E todas as vezes que eu quis atropelar um processo, não deu certo. Então, a gente vai aprendendo, né? Calma. Tá escrito lá, vai dar certo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não queira atropelar as coisas. Então, e assim foi, cara. E assim foi. Então, eu foquei na parte... Falei, tem que focar. Deixa a gente ser bom e ser reconhecido por alguma coisa. Então, a Johnson deu essa oportunidade para a gente entrar no mundo corporativo. Então, eu fiquei com varejo e corporativo. Eu falei assim, é o varejo e é o corporativo que eu quero atacar. Então, eu fui diminuindo o meu varejo e aumentando meus clientes de corporativo. Entendi. Na parte de comunicação interna. Show. Né? E ali começou, cara. Depois saiu a Bia, né? Fiquei sozinho, chamei uma funcionária para ter uma participação. Ela ficava muito no atendimento, prospecção, ela era muito boa, muito antenada, fazia um relacionamento incrível com os clientes. Depois começou a vir muito forte o digital. Eu não tinha uma inteligência nisso, a sócia também não tinha. Eu falei, deixa eu chamar alguém para compor o time. Aí eu convidei um amigo meu, que já estava nesse mercado, falei, cara, vamos abrir esse braço aqui, toca para mim, vamos ser meu sócio nesse braço e você vai ter participação. Beleza? Beleza. E aí começamos também a atuar no digital. Né? E aí, cara, foi 10 já tinha as redes sociais. E aí foi 10 funcionários, 12 funcionários, 15 funcionários, 20 funcionários. Tava lindo. Mas o digital indo de pouco em pouco. Era um mercado ainda muito novo. Uhum. O Vale do Paraíba ainda estava se entendendo, né? Diferente de hoje, que já está muito, enfim, muito conhecido, muito utilizado. E aí eu comecei a olhar também para outras áreas. Eu falei assim, cara, o meu varejo já está um pouquinho, tô forte no corporativo, já estava atendendo, cara, a gente estava atendendo Comgás, BASF, Alstom Munxo, AkzoNobel, tudo com marketing Johnson, interno, né? Vários. Então, assim, 90% do meu faturamento estava vindo disso. O restante vinha ali, às vezes, um varejinho pequeno e estava tentando apostar no digital. O digital engatinhando. Aí eu falei, cara, o corporativo tá rodando, tá indo bem, a outra sócia tá tocando. Eu falei, deixa eu olhar para outra área. E aí eu comecei a olhar para a área da conta pública. Falei, como é que eu atendo uma prefeitura? Como é que eu atendo uma câmara? Como é que eu atendo um órgão público? Através de licitação. E aí eu comecei a olhar para esse mercado. Falei, deixa eu tentar isso aqui para ver como é que é. Desastre, né? Por que desastre? É muito complexo. É mesmo? Você é advogado. Licitação, né? Tá falando de licitação, só que a licitação para agência de publicidade tem uma lei específica para ela.
Cara, se eu olhar a primeira proposta que eu fiz e olhar as de hoje, eu falo, nossa senhora, cara, mas não tem assim por onde. E eu lembro a primeira que eu fui. Nossa, cara, foi vergonhoso. Mas Porque era completamente diferente, é completamente diferente. Hoje, isso a gente está falando ainda de 5... Isso, eu tô falando que eu comecei a investir nessa área 7 anos atrás. E hoje você atende licitações, hoje você atende órgãos públicos. Hoje a gente atende... Hoje eu tenho ativas 7 contas públicas. 7 contas públicas. 7 contas públicas. Entendi. Só que daí o que eu fiz, cara? Eu me aproximei de uma pessoa que já tinha uma agência e ela queria... Ela falou assim, pô, cara, eu atendo conta pública. Eu conheci, tive um amigo que trabalhava em veículo de comunicação que estreitou um relacionamento. Saímos uma vez para almoçar e falou, cara, você tem uma coisa que eu gosto, que é o corporativo. Eu não sei atender. Não sei fazer isso. Só que em paralelo eu atendo conta pública e eu sou muito bom nisso. O que você pensa aí de uma fusão, alguma coisa? Falei, vamos conversar, isso, aquilo. Eu saí do almoço e falei, o que esse cara quer comigo, velho? O cara já tava voando, o cara tava bem. Outra agência bem posicionada. Mas bola demais, o Santos confia, né? Eu lá, porra, cara, conversando, né? Humilde, né? Humilde, o cara chegando de carrão, as coisas assim. Eu falei, não quero não, deixa aqui na minha tocada. Deixa aqui, não quero fazer nada agora certo. não. Só que aí, cara, eu fui. Falei, deixa eu tentar. Tentei a primeira, deu certo. Tentei a segunda, contratando um advogado especializado. Mas era especializado em licitação, mas não licitação para publicidade, que tem uma lei que rege. Então é muito louco, né? Cara, eu falei, puta, é difícil. Isso aqui não dá. E aí eu continuei o contato com ele, que é o Eduardo. Ele vendeu a agência dele, porque ele recebeu uma proposta de uma agência de fora. Ele tinha algumas contas que eram muito interessantes. Recebeu uma proposta e vendeu. E ficou no mercado. Vendi, tá legal, tô no mercado. E aí ele é um cara muito gente boa, cara, muito comunicativo e coisa e tal. E ele veio se aproximando e falou, cara, você não quer ajuda? Eu falei, quero. Tá comigo até hoje. Mentira! É meu braço direito, tem participação dentro da empresa, né? E é um dos caras que mais dominam de licitação pública no mercado. Licitação para publicidade no mercado. Que legal, cara. Então, quando eu falo que eu sempre tive uma sorte em trazer pessoas e recrutar pessoas, eu não tô mentindo. Então eu consegui pular, cara, porque se eu fosse tentar fazer do zero, eu não sei se hoje eu estaria atendendo conta pública, porque provavelmente, assim como muitas que tentam, desistem. Porque é muito específico, é muito diferente. Porque não é só participar, é toda a forma como você atende esse cliente depois, que é muito específica. Porque não é um cliente privado, né? Um comércio local que fala para você, pô, Thiago, orça essa tagzinha aqui para mim que eu quero botar num brinde de final de ano, eu quero botar em alguma coisa. Orça esse folheto aqui para mim. E você faz de forma informal, solicita um orçamento, já sabe quem que é, vai lá, manda, contrata. O órgão público é completamente diferente. É complicado, você tem Tribunal de Contas, você tem... Mas assim, os trabalhos de órgão público, só para entender um pouquinho. Vamos falar de prefeitura, fica fácil entender. O trabalho para a prefeitura é o quê? Você tem institucional, você tem campanhas de utilidade pública, então você tem uma campanha de vacinação, você tem uma campanha de Covid, você tem uma campanha de dengue, você tem uma campanha agora de refis, você tem campanha de IPTU, você tem campanha de prestação de contas, para falar o que foi feito. Tudo que uma cidade precisa comunicar. Entendi. Entendeu? Então, aqui a gente faz jus à agência de publicidade. Por quê? Porque é publicidade de tudo que acontece dentro de um órgão público para com lá os seus contribuintes. É isso aí. Interno também ou não? Não, Não, foco né? não é interno.
O foco não é interno, o foco é externo mesmo. Né? Entendi. E aí, se eu tiver que falar de publicidade aqui voltada para órgão público, a peculiaridade de um processo licitatório, a gente vai ficar aqui uns 2 dias conversando. Porque é muita coisa. Né? E é realmente muito complexo. Então, se eu tivesse tentado isso sozinho, provavelmente eu não estaria nessa área. Teria ficado só no corporativo e ter atuado ali no digital e coisa e tal. Você conhece aquele livro Como Descobrir Seus Pontos Fortes, Descobrindo Seus Pontos Fortes? Puta, tem um livro fantástico. Legal. Depois eu vou colocar aqui para você. E vou deixar aqui para vocês o link aqui desse livro, que foi um livro que mudou minha vida. E ele é um teste, é do Instituto Gale, salvo engano. E é um teste que você faz, ele vem lá uma tagzinha. Você pode até comprar esse teste sem comprar o livro. Só que assim, o custo-benefício é absurdo. O livro custa 50 conto e você ganha o teste. E o teste custa, sei lá, $30 e você não tem um livro. Entendi. E o livro, ele vem esmiuçando como você fortalece os seus pontos. Então você faz um teste de 40 minutos, tem sei lá, 100 questões e você tem 20 segundos para responder cada questão. Porque você tem que responder a questão no gatilho. No gatilho, Aí depois quando saiu o meu extrato dos meus pontos fortes, o meu primeiro ponto forte era competição. Eu falei assim, eu aprendi com meu avô que o melhor não é competir, que a gente precisa só participar. Então, o meu lado competitivo não era um ponto forte. Como é que agora esse teste pode dar meu lado ponto forte, competição? Não fazia sentido para mim. E eu peguei aquele extrato e deixei de lado, abandonei. Aí em casa um dia, a Mayara reclamou que ela estava com sede, não tinha tomado água o dia inteiro. Aí eu falei assim, vamos chegar em casa e tomar 1,5 litro de água. 1 litro de água, não sei. Ela falou assim, vamos. Eu falei assim, vamos competir, vamos ver quem ganha mais rápido, quem toma mais rápido. Aí na hora eu lembrei daquele extrato, do resultado. Eu falei, será? Aí eu cheguei no escritório na segunda-feira e fui ler o extrato. Cara, me descreve. É incrível. É a descrição do que eu sou. Aí eu descobri naquele livro uma cartilha de como pegar esses pontos e transformá-los em pontos melhores ainda. E isso vai de encontro que você está falando. Por quê? Porque eu sempre defendi que se você... você participou de uma palestra que eu falei isso. Se você pegar os seus pontos medianos e transformá-los em pontos melhores, ou melhor, pegar os seus pontos fracos e tentar deixá-los melhores, você vai continuar na mediocridade, no mediano. Agora, se você pega os seus pontos fortes e tenta transformá-los em melhores ainda, mais fortes ainda, você se destaca. Você não precisa ser bom em tudo. Não, você precisa contratar alguém que sabe das outras áreas. Exatamente. É isso, cara. É isso que eu sempre fiz. Aí todo mundo fala, cara, como é que você tá com 40, 50 funcionários? Professores de faculdade, chamando para fazer palestra, para participar de workshop e tudo mais. Fala, cara, como assim? Vocês estão desse tamanho, vocês cresceram desse jeito. Porque muitos já tentaram. Sim. E aí eu falo, cara, pessoas. Hoje eu tenho na minha área financeira 3 pessoas na área financeira. Eles me apresentam os relatórios, a gente conversa, a gente faz, mas eu não faço financeiro. Eu não emito uma nota. Porque eu não sou bom nisso. Sim. Você é dono de agência de publicidade. Cara, que legal. Então você deve pegar lá e fazer arte. Faz arte. Cara, eu entro no Mac pra pegar o negócio. Eu falo, cara, onde que fica o que aqui? Você entendeu? Entendi. Eu não sei, mas eu sei julgar se a arte tá boa, se a arte tá legal, se não tá legal, se ela tá atendendo a necessidade, se não tá, se tem que melhorar, se tem que mudar. Aí é outra questão. Mas executar, não sei executar. Então, sempre fui da área de atendimento, sempre fui da área de planejamento, né? Na área de criação, na área de mídia, né? Numa compra de mídia, uma distribuição de mídia. Então, sempre fiquei nessa área transitando ali, né? E prospecção. E depois que você você vai crescendo, você tem que passar a fazer gestão de pessoas. Com certeza. Você sabe que eu conversei aqui no podcast com a recém-eleita segunda melhor barbearia do Brasil. Ela ganhou ela disputou o prêmio do Oscar da Beleza e ficou em segunda no Brasil. Isso foi sensacional. E
Eu sempre fui fanzaço desse cara, do Aro da Mr. Jones, que é inclusive nosso parceirão aqui no podcast. E ele não corta cabelo. Então, cara... Entendeu? Pô, você fala assim, pô, eu tenho uma barbearia, aliás, eu tenho 2 barbearias. Nossa, mas você corta cabelo nos 2? Não corto cabelo nenhuma das 2. Como que você tem uma barbearia e não corta cabelo? Entendeu? Como você tem uma agência de publicidade e não faz uma arte, pô, não faz um roteiro, de repente? Entendeu? É muito louco isso, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia te perguntar lá atrás, mas o papo foi conduzindo. A Vergê hoje, ela tem a sua cara? Ela tem a cara do dono? Ou não? Como é que é isso? Como é que foi criada essa cultura da Vergê? De trabalho Sempre operacional? tem, né? Sempre tem, né? Um pouco. Uhum. Mas não é a minha cara, né? Porque eu volto a falar, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza. A empresa ela não é só do dono. Porque se todo mundo fala para você, olha, é o seguinte, amanhã a gente não vem, o negócio continua de pé? Se todo mundo falar? Teoricamente não. Se metade falar. Se metade falar? Difícil, né? Então não dá, cara. Não dá pra ter só a sua cara. Mas ela tem que ter a sua essência, né? Tem que entender. Eu sou um cara que eu não gosto de falar não pros meus clientes. Uhum. Eu me viro, me desdobro. Puta, isso, cara. Tá no contrato. Eu tô com um cliente agora, que eu fiz um contrato com ele. Puta de um contrato bacana. E a gente coloca uma limitação de peças dentro do contrato, porque eu preciso entender a quantidade de pessoas que eu vou colocar à disposição daquela conta. Show, até para conseguir mensurar Senão o valor que... você tá aqui comigo, você pode pedir à vontade, não tem limite. Só que daí chega lá, você pede um negócio e fala pra você, puta, eu não consigo nesse prazo. Aí você pede de novo, puta, eu não consigo, eu não faço. Aí você começa a falar não. Você vai ficar contente? Não tem coisa mais desanimador num cliente, cara. Quando... eu sou cliente também. De chegar e falar assim, puxa, eu precisava disso daqui, coisa e tal. A pessoa fala, depois de amanhã. Depois de amanhã. Puta, mas eu tô com uma emergência. Não, cara, mas é pra agora. É ruim. É muito ruim. Eu não faço isso aqui também de jeito nenhum. Então eu sempre fiz isso com os meus clientes. E tem cliente, cara, que às vezes não vai, cara, demanda. Eu tô com um cliente lá que falta 4 meses pra acabar o contrato. O período do contrato. Uhum. A limitação de peças que a gente tinha colocado já foi, já acabou. Você acha que eu vou chegar pro cliente e falar assim, pô, tá, a partir de agora eu não vou te atender? Ou vamos sentar aqui e vamos renegociar? Calma, a equipe tá aqui, a equipe tá dedicada, vamos embora. Segue o game. Pro próximo, vamos olhar para ver se a gente não precisa aumentar aqui a equipe, aumentar o escopo, melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa? Eu não vou deixar na mão. Então, a minha equipe entendeu isso, entende isso. Sensacional. Então, não precisa ficar, Thiago, o cliente está pedindo isso, posso fazer, não posso fazer? Não. Thiago, só vou te deixar por dentro, tá bom? Mas o cliente pediu isso, eu fiz, tá? Tudo bem? Perfeito. Tem que fazer mesmo. Nem precisa me perguntar. Você é dona do contrato, você é dona do cliente, toca. Se isso vai fazer bem, não vai atrapalhar a condução, não vai contra alguma coisa, não precisa pedir autorização, faz, atende o cliente. Show. Então, assim, isso eles pegaram muito fortemente, sabe? Qualidade, Hoje, entrega, agilidade, né? Então, sempre prezei muito por isso. O que você faz dentro da empresa? Cara, administro. Hoje é administração. Tem que ficar olhando para tudo, porque hoje são 40 e acho que umas 45 pessoas. Às vezes tem épocas que a gente chega a passar de 50, né, quando tem coisas pontuais. Demanda o dia inteiro, a coisa acontecendo o dia inteiro. Negociação de contrato, contrato novo entrando. Então tem que ver precificação, tem que ver isso, tem que ver aquilo, enfim, é muita coisa. São as licitações que nós participamos. Uhum. São planejamentos Visita clientes que estão acontecendo. Não faço de forma muito frequente. Uhum. Gostaria de fazer mais, mas toma muito tempo. Perfeito. Né? E eu empodero quem está atendendo o cliente. Show. Porque ele tem que entender que não é o Thiago, é o time, é a empresa. Então, quem está na linha de frente com o cliente está empoderado, toma decisão, sabe tomar decisão.
Quando está recém-chegado na equipe, lógico, vai ficar pedindo autorização, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, mas depois vai entendendo como é que é essa pode conduzir, né? essência da empresa, o que a empresa sabe, o que é certo, o que não é. Vai entendendo isso daí e vai conduzindo, e vai tocando. Cara, olha Então, que o curioso. cliente só chega realmente para falar comigo quando ele quer algo muito extraordinário, quer um negócio, ou aconteceu alguma coisa para falar. Entendeu? É isso. Então, assim, a gente Sabe tem que empoderar. É engraçado nessa questão de... A gente tenta passar, né, para os colaboradores, como você disse, a essência. Eu não digo não para o meu cliente, então, por favor, não diga não para o meu cliente, para o nosso cliente. Por quê? Porque é assim que a Verger trabalha, é assim que a gente trabalha. Esse é o nosso modus operandi, né? Teve uma reunião que eu participei, que nessa autonomia, né, que o pessoal acaba ganhando e que a gente incentiva mesmo que ganhe, eu cheguei numa empresa para fazer uma reunião e descobri que um dos colaboradores ele já tinha marcado também uma reunião com eles lá para tratar de um assunto diverso que eu nem estava sabendo. E, pô, eu gostei, eu falei assim, pô, que bacana, eu vim aqui também para resolver outra coisa e ele daqui a pouco tá chegando. E marcou às 4, aí deu 4h15, ele não tinha chego, 4h20 ele não chegou, 4h25 eu tava saindo, ele tava chegando. Eu falei para ele, falei assim, poxa, eu achei muito bacana essa questão da reunião e coisa e tal, mas a gente não atrasa com o cliente, né? A gente tem uma cultura interna que não atrasa com o cliente. E essa cultura passando e sendo construída e vendo o pessoal cumprindo, era um recém-chegado na empresa, e hoje ele já não atrasa e ele já me chama a atenção da pontualidade. Eu tenho uma reunião às 9 horas, eu não cheguei, deu 10 para as 9, ele já começa a me mandar mensagem. Pô, você tem reunião agora 10 para as 9, hein? Cadê você? E isso acontece, né? Puta, isso é sensacional, adorei tudo que você falou aqui. É a construção de um império. Isso vai ficando, porque vai todo mundo pegando essa essência e vai fazendo, vai conduzindo. E tem que empoderar. Porque eu acho que não tem coisa pior, pelo menos no meu meio, Tá. eu acho que no seu também, do cliente pedir uma coisa para você e você chega e fala, ai, deixa eu pedir autorização, deixa eu saber se eu posso ou se eu não posso. Isso é muito ruim. Tem que saber até onde pode ir. Com bom senso. Mas a partir do momento que você conhece do negócio, você conhece a empresa, você tenha autonomia dentro... Né? Saber o porquê. Vai. Ai, Thiago, eu fiz isso. Puta, eu não sei se eu fiz errado. Não, você fez certo. Você fez com a intenção de errar? Não, eu acho que era importante isso pro cliente. Então você fez certo. Tá certo. Ah, eu entreguei a mais, fiz um negócio... Não tem problema. A gente não pode fazer a menos. Entregar menos. Então... Cara, tenho pessoas ali dentro, cara, que às vezes eu fico sabendo uma vez por mês, às vezes até mais. Olha, como é que tá? Tá legal lá? Como é que tá com o cliente? Como é que tá a equipe? Como é que tá? Não, Thiago, tá tudo certo. Eu já não tenho às vezes aquela frequência, porque eu fui... quando eu falo da Verger, parece que a Verger tem 30 anos, né? Mas não, né? É super nova, né? 13 anos. Eu acho super nova. Até perdi o que eu ia falar. Mas fica tão redondo, cara, o processo da conversa do time, entre o time. E toda hora a gente escuta isso, cara. Fala, Thiago, eu nem preocupei você com isso daqui. Aconteceu, nossa, lá atrás, mas só pra você ficar sabendo, fiz isso, porque fulano fez assim, assado, eu resolvi dessa forma, tá bom? Tá bom. Você sabe que quando as pessoas falam, né, poxa vida, aconteceu um negócio na empresa, eu não fiquei sabendo, eu fico bravo com isso daí, eu falo, poxa vida, a dor do crescimento é quando você começa a descobrir que você está perdendo o controle. Eu não sei de quando tudo é centralizador. Que tá acontecendo. Sim. Quando você é centralizador. Aí você fala, tô perdendo o controle, eu não tô Mas sabendo não é tudo que tá perder o acontecendo. controle, mas você tem que formar um time maduro, né? É o que eu ia falar antes. Você tem que formar um time maduro. Você tem que acreditar em quem você tá colocando ali. Você tem que empoderar. Porque senão você vai ficar refém do negócio sempre. Sempre. E o negócio tem que andar sem você. Total. Você tem que estar sempre lá? Tem, porque você tem função dentro da empresa. Mas ela tem que caminhar sem você estar lá. Você tem que empoderar e saber contratar. Senão, não vai. Tem que investir em pessoas. Quanto tempo de Verger para você chegar nesse ponto? 13 anos. Todo dia é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. Todo dia é uma coisa nova.
O que você fez nessa sua jornada aí? Ou você sabe, né, me dizer algo que você fez que você não recomenda para ninguém? Aquela pessoa que está abrindo uma agência hoje, ou aquela pessoa que está abrindo qualquer empresa, você deu uma tropeçada assim, que você fala, puxa vida, você olha para trás hoje e fala, pô, eu acho que eu podia ter pulado essa etapa, ou aprendi pra dedéu com isso. Eu acho que é aprendizado. Não tem pontos. Eu acho que a gente precisa passar por algumas coisas para você crescer, você entender. Quando às vezes você tem um nível de cliente, você não pode errar. Certo. Porque o erro, dependendo do segmento, ele pode ser muito complicado. Fatal. Pode ser fatal. Para você e para o cliente. Sim. Então, é muito complicado quando você fala de erro. Né? Mas às vezes a gente erra e fala assim, puta, eu deveria ter feito isso com mais rapidez. Né? Eu fui moroso nesse processo. Sabe? Porque às vezes, cara, a gente vai entendendo com o tempo e com a maturidade que a gente não precisa aceitar tudo. Porque a gente vive num mercado muito complicado, Renato. Muito complicado. É um mercado prostituído. Mercado prostituído. Perfeito. É um mercado prostituído. Eu gostaria de ter um conselho de classe. Eu atendo hoje 2 conselhos de classe. E eu vejo todo mundo reclamando do seu conselho. Gostaria eu de ter um conselho de classe. Você imagina se advogado não tivesse OAB? Nossa senhora. Você imaginou que... Desculpa Ia ser o termo, mesmo. que zona. E é o que eu passo hoje. Porque Entendi. todo mundo, hoje, com isso aqui, eu sei fazer publicidade, eu sei fazer comunicação, eu sou comunicador. Baixa um Canva. Eu não preciso 3 de pacotes agência. de mídia. Beleza? Entendeu? E tá voando, e tá achando que tá fazendo. Então hoje, a gente briga com muita gente. Né? Claro, você tem que ir nichando. Então, eu fui aprendendo muito com isso. Então, às vezes a gente para e fala, puta, devia ter feito isso antes. Cara, fez no tempo que tinha que fazer. Você tá onde você tem que estar. Não adianta, são processos que você precisa passar. São dores que você precisa ter. Um processo de amadurecimento. Eu olho muito para aqueles ditados antigos. Não adianta você querer colocar, por exemplo, um carro na frente dos bois. Não vai dar certo. Porque se você quer chegar naquele lugar, naquele ponto, correr, você não tem maturidade para estar naquele ponto. E é onde quebra. Empresa para quebrar é fácil. Se você não tiver planejamento financeiro, você quebra. Se você não tiver uma organização interna, você quebra. Se você não tiver um time qualificado, você quebra. É difícil empreender. Quanto maior você vai ficando, pior vai ficando. As pessoas acham que, nossa, quanto maior tá melhor, remunera mais, ganha mais. Não, fica tudo mais complexo, tudo mais complicado. Aquela frase, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. É isso. É difícil. Isso é real. É real. Tiagão, por que você faz o que você faz, irmão? Já pensou nessa? Cara, tá em mim isso. Você disse pra mim num formuláriozinho, eu falo formuláriozinho só pra vocês entenderem. Antes do podcast a gente envia um formulário pra eu conhecer um pouquinho mais e tudo mais. Você respondeu pra mim, eu até anotei aqui, que você gosta de abrir a mente dos empresários. Cara, Como assim? Acho que eu tenho uma especialidade. É provocar. Cada chacoalhada, porque é muito fácil dar pitaco nas coisas dos outros, né? Não é fácil, cara. Fácil pra dedéu. E tem uma frase ainda que eu repito, acho que aqui mesmo nessa cadeira eu já devo ter falado umas 10 vezes. Não tem como ver o rótulo de dentro da garrafa. Não dá. Então, quando você pega a garrafa e olha de fora, ou quando você pega o negócio e olha de fora, você consegue colocar 1 milhão de erros. A gente tem dificuldade para olhar o que é nosso. Sim. Como Porque na maior parte das vezes a gente tá dentro da garrafa. Sim, exato. Quando a gente tá olhando pro negócio do outro, a gente sempre tá olhando por fora. Claro. Então é fácil de você falar, de cutucar, de mostrar. Então, tem muitas reuniões que o cliente sai assim, ó, transtornado. De forma positiva. Porque quando eu tô numa reunião, eu chacoalho. Eu provoco. Eu cutuco, eu falo, eu faço. Então as pessoas gostam muito. Então, sempre às vezes quando tem uma reunião mais estratégica, isso aí eu entro na agência, né?
cliente pede, ou o pessoal pede, fala, Thiago, vai, você chacoalha a reunião. E eu chacoalho. É ideia. É coisa, fala, você tá fazendo errado, faz desse jeito, faz assim, faz assim. Então, eu adoro, cara. Eu adoro. Eu sou muito curioso, então a gente vai falando de... Cara, não importa o segmento, o negócio, a gente vai transitando de um assunto para o outro, de um negócio para o outro. E isso me conquista, isso me motiva, me oxigena. Né? Não me põe sentado atrás de uma mesa, parado o tempo todo, que eu não fico. Eu vou falar no telefone, eu tô dando 10 voltas dentro da agência, eu tô no andar de baixo, eu tô em cima, eu tô no estacionamento, eu tô em outro lugar, porque eu gosto e eu quero movimento. Quero... E aí isso me motiva, cara. Eu adoro sentar com os clientes da Bitaco. Assim, não? Não. Sou igualzinho, cara. Sou igualzinho. Você sabe que quando eu me formei, eu comecei a escrever. Eu comecei a redigir as peças. Aliás, antes de me formar como estagiário, eu entrei no escritório para estagiar e tinha 22, 23 estagiários. Tinha um advogado que era o advogado que só era responsável pela galera ali. Ele não peticionava, ele só ficava responsável por aquela galera. Eu entrei estava no terceiro, quarto semestre. Eu não sabia ainda de código de processo, então eu não sabia a processualística. E assim que eu cheguei, já me passaram uma peça, para eu produzir uma peça processual. E eu nem sabia o que era aquela peça, quiçá produzir. Fui no Dr. Google, pesquisei, descobri, achei o Código de Processo Civil, que eu não conhecia ainda. Fiz uma pequena pesquisa ali, era uma peça simples, hoje que eu entendo porque que o estagiário pode produzir, porque era uma peça super simples. Fui lá, produzi, mandei. Começou a chegar a demanda. Em, 2, 3 semanas, aquele advogado que era responsável por aquela galera já tinha tirado o time de cena e eu já estava responsável por aquela galera. Em quanto tempo? Em 3 semanas de escritório. Caramba. Menos de um mês. E eu falei, puta, eu nasci pra isso. E comecei a redigir. Falei, puta, escrevo bem, vamos lá. Uma modéstia à parte, eu escrevo bem. E comecei a redigir. E corrigir, puta, era uma delícia corrigir. Porque, cadê a vírgula aqui? Pô, por que você não troca esse sinônimo? Pô, vamos colocar assim, parafrasear, 3 linhas só. E comecei a melhorar. Quando eu me formei, me vi advogado e me vi sentado atrás de uma cadeira produzindo, eu vi que o meu tesão não era estar sentado atrás de uma cadeira produzindo. O meu tesão era estar liderando aquela galera. E eu vi que eu era bom sim em produzir texto, mas o que eu era bom era ali na coordenação, era na oratória, na gestão, em tudo. Mas eu não conseguia também ficar sentado atrás de um computador. Tem gente que nasce para produzir, para redigir mesmo, para ficar que gosta de escritório. Eu não nasci para isso. Colocar um fone de ouvido, ficar só lá. Fazendo... Não dá para mim, não. Para mim também não. Aí, eu comecei a desenvolver outras áreas aí, poxa vida, cara. Eu sou exatamente assim. Tanto que eu comprei um foninho, o foninho da Apple, né? Que ele virou, eu comprei para malhar, mas ele virou o meu instrumento de trabalho. Por quê? Porque é ruim, para mim hoje tá ruim ficar falando no telefone, segurando o telefone, porque eu falo andando, porque eu falo fazendo outras coisas, eu sou inquieto, como eu disse, eu dirijo assistindo alguma coisa ou estudando. E eu participo dessa... Isso não é ansiedade, né? Isso é ser inquieto mesmo, né? É inquieto. Não é ansiedade, não. Não, né? Não. Querer produzir o tempo todo, né? Nós somos inquietos. Empreendedores inquietos. Eu não tenho essa VG. Era essa a segunda pergunta aqui agora. É muito louco, né, cara? Você só tem a VG? Não. Você tem outras frentes de negócio? Tenho. E pretende ter mais? Quem sabe? Se o convite for bom, se o negócio for legal, né? Por que não, né? Se a gente se sentir útil, por que não? Pô, que legal. Hoje tem a VG, hoje eu tenho a Albany Mídia Exterior, que você conhece meu sócio. Sim. Que é o Saulo. Então a gente ainda tem essa empresa que atua aqui na região aqui de Aparecida, Guará, Lorena, Cruzeiro e Cachoeira Paulista. Indo pra Cachoeira. São os doors, né? Mídia Exterior. Isso na área de publicidade. Aí tem outras... Faço parte de uma startup na área da saúde,
área da saúde. Healthtech, imagina, cara na área da saúde. Tô lá. Sensacional. É mesmo? É. Depois quero saber mais. Porra. Você pode contar aqui? Fenomenal. A gente ajuda as instituições na área de saúde a enxergar, eu estou falando para você de forma bem básica. Tá, claro, sucinto. Onde está o desperdício? 85% dos custos de um plano de saúde, de uma operadora de saúde, está concentrado em jornadas de alto custo. E essas jornadas, elas são poucas. Não são muitas jornadas. Estou falando de cirurgias oncológicas, neurológicas, bariátricas, ortopédicas. São poucas. E elas concentram 85% do custo de um plano de saúde. E disso, 30%, em média, é desperdício. Uau! Então, com desfecho centrado em paciente, a gente consegue entender custo-efetividade dentro da nossa plataforma, que é uma white label. A gente conversa com o paciente na ponta e a gente começa a fazer questionários, implementar questionários e tudo mais. Tem toda uma metodologia que a gente escuta o paciente na ponta e a gente começa a criar um modelo ideal da jornada de alto custo. Entendi. E consegue também, ao longo do tempo, fazer predição. Então, eu consigo entender que o cara forte, que usa tatuagem, camisa polo preta, careca, de óculos, ele tem predisposição a desenvolver tal doença. Plano de saúde, já começa a cuidar desse cara agora. Não deixa ele virar um cara de jornada de alto custo. Entendi. Que louco, irmão. E a gente está operando, ela é uma startup, e a gente está aí em vários programas de aceleração e está indo para clientes de muito nome e está super legal. Super legal, depois isso eu te conto. Também faço parte da Fox Innovation, que você conhece, né? Então a gente está investindo aí nesse projeto, que é o Eloc, na verdade, que é né? fantástico, Sim. que me apaixonei muito, que é na área da indústria, que eu adoro indústria, né? Adoro a área de indústria. Então é um equipamento que ele vem para substituir aquelas velhas caixas de bloqueio. Velhas não, né? Porque elas são utilizadas hoje. Elas são atuais. Elas estão ultrapassadas, né? Mas o que a gente desenvolveu que ela vem para substituir, a gente mostra que elas são um dinossauro dentro da indústria, né? Completamente obsoletas, né? Obsoleta. Totalmente, né? Totalmente. Então a gente traz um produto que ele é patenteado, ninguém desenvolve isso no mercado, para substituir essas caixas e trazer muito mais performance, né, e segurança quando se vai fazer um bloqueio de energia dentro da indústria, seja ele qual for. Então é muito legal. Eu me lembro quando eu comecei a desenhar essa patente, eu me deparei com uma palavra que eu demorei muito para conseguir reproduzir em voz alta. E quando eu consegui, eu falava ela umas 10 vezes por dia, cara, porque eu me apaixonei. É o processo de desenergização. Sensacional, desenergização, cara. Desenergização. Sensacional. Thiagão, que incrível, cara. Agora de você. Você é uma pessoa de hábitos? Você já falou pra mim aqui que você não gosta de rotina. Como é que você não gosta de rotina? Rotina te cansa? A rotina me cansa. E hábitos? Você é uma pessoa de hábitos ou não? Cara, Você tem algum hábito assim? Pô, eu tenho um hábito, eu acordo cedo, a hora tal hora que eu acordo, café. eu não tenho hora pra acordar, aquele cara igual você. Você acompanha, puta, acorda às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã tá ligando o interruptor da luz da academia. Não faço isso porque eu tenho filho pequeno, então... Eu gosto a minha meta é vencer do sol, irmão. Pô, eu quero vencer do sol. Então eu tenho que acordar antes dele. Então, eu não consigo, cara. Porque eu já falei, né? O meu ponto forte é a competição. Então, se eu não venço do sol diariamente, não produzo. E o meu filho tá com 3 anos e acho 8 meses, né? Então, logo 4 anos. Então, ele não é aquela criança que dorme cedo. Entendi. Ele vai dormir por volta de 11 horas, 11 e pouco.
Às vezes, quando ele chega muito exausto da escola, ele dorme lá pela volta das 9, 9 e pouco. Então, eu sempre procuro estar com ele esse horário. Então, Entendi. a hora É a hora que você tem com ele. a hora de dormir, eu vou dormir e vou acordar lá pelas minhas 7 horas da manhã. Entendi. Né? Não muito mais do que isso. Não, mas que tá bom pro programa. Né? E aí, ali começa o meu dia. Uhum. Né? E meu hábito eu quero almoçar em casa. Então, estrategicamente, a minha casa já fica perto da agência. Entendi. Então, eu gosto de almoçar em casa. Você tá em ter um Taubaté. momento com meu filho. Poder me dar a oportunidade de levar ele na escola, em alguns dias buscá-lo na escola. Então, essas coisas que me fazem feliz. Né? Eu gosto desse... Tentaria criar esse hábito diário, mas não é possível. Esse loop, né? Não é possível. Entendi. Só para me ajudar a pensar aqui. Você consegue almoçar na sua casa desde quando? Quanto tempo de empresa que você conseguiu isso? Eu quero saber se no começo você trabalhava assim, você precisava, a VG ela dependia muito mais de você. Muito mais. Muito mais. Mas eu trabalho bastante ainda. Não, eu acredito que sim. Na verdade, o que acontece? A gente descobre depois de um certo tempo que existe aquela proporção 80-20, né? Mas eu não me sacrifico mais, Pareto. Mas... Você descobre que não é trabalhar muito, né? É trabalhar certo. É trabalhar certo. Eu falo aqui pro pessoal, a gente, na verdade, está no jogo do resultado e não no jogo do esforço, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar certo, você trabalha menos. Ou trabalha certo. Trabalha certo, porque você... Pessoas certas nos lugares certos, então você não perde tempo com coisa que não é da sua competência. Né? É o que você está falando desde o começo. Né? Então isso eu fui aprendendo e eu fui forçando, né? Porque o tempo passa e ele passa voando. Então a gente perde a oportunidade de viver algumas coisas que depois não adianta, daí você fica na lamentação, puta, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter curtido mais, deveria ter feito mais. Então, algumas coisas na vida, algumas pessoas que eu perdi ao longo da vida me mostraram isso. Né? Então eu priorizo hoje outras coisas. Não me sacrifico tão mais. Hoje você Porque acha... tem certas coisas que a gente olha hoje com maturidade e fala assim, se eu não fizer isso hoje, não vai acabar o mundo. Amanhã eu chego e faço. Perfeito. Né? Hoje você, olhando para a Vergê e olhando para o Thiago, você se considera a sua empresa uma empresa e uma vida próspera? Com certeza. Total. Tem muito ainda para crescer. Agora eu falo que a gente, de uns 3 anos para cá, a gente está começando a plantar tudo que a gente colheu lá atrás. Colher. A gente está colhendo agora o que a gente plantou lá atrás. De 3 anos para cá. Entendi. Você vê aí que teve uma virada de chave na empresa em algum momento? Principalmente com a entrada de conta pública. Teve uma virada de chave grande. Se alguém aqui agora está assistindo e está entrando no mercado de publicidade, está abrindo uma agência ou está abrindo uma empresa, qual dica que você daria? Um conselho? Antes de você falar, tem fórmula? Não tem, cara. Não tem. Não tem receita. Não, né? Não tem. Tem cliente que acha, é porque é fácil fazer meu negócio, não porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Cara, não existe receita. Cada cliente é um cliente. Cada contrato é um contrato. Cada pessoa dentro do seu time é uma pessoa, então você tem que saber aproveitar o que ela tem de bom. Então, cara, não tem uma receita. Tem que ter calma, tem que ter dedicação. No começo, tem que ralar mesmo. Né? Não adianta, cara. No começo eu trabalhava muito, cara. Não que eu não trabalhe hoje. Eu entendi. Trabalho muito. Mas eu sempre trabalhei muito. Você sabe que é engraçado, né, Thiago? Antes, eu ficava no escritório peticionando, protocolando ou fazendo algum documento interno para alguma empresa até 9 horas, 10 horas. E às vezes eu ia para casa e às vezes eu continuava peticionando e às vezes eu continuava produzindo. Hoje, embora a nossa demanda tenha aumentado de uma forma significativa, 6 horas eu encerro. Difícil quando eu passo. Bem difícil. E a demanda aumenta. Na agência é assim também. E é muito legal, cara. Porque você chega lá 6 e pouco na agência, tá todo mundo indo embora.
E aí você fala assim, porra, sempre aprendi que na faculdade a galera ficava e dormia embaixo da mesa, fazia isso, fazia aquilo. E aí eu entendi, cara. Porque você tem gestores e gestores. Você tem um gestor que sacrifica a equipe. Que tá pensando nele. Sim. E eu sempre botei na minha cabeça que o ganho a curto prazo é um ganho burro. Ganho a curto prazo é um ganho burro. É um ganho burro. Você ganha às vezes uma vez só. Então você chega para sua equipe, você reduz a sua equipe e você sacrifica todo mundo, fazendo todo mundo trabalhar até altas horas, porque você não quer aumentar a sua equipe, porque você quer ter um faturamento maior para você. Isso é burrice. Porque você tem uma alta rotatividade do seu time, você estressa o time, você faz tudo isso. Por quê? Porque você está querendo aquele ganho rápido. Ao invés de você ter um ganho e você botar mais gente na sua equipe, mais gente qualificada, conseguir aproveitar mais de cada um dentro do time, entender as fortalezas de cada um ali dentro, para que você tenha um time mais eficiente, que você consiga botar outros clientes a mais, satisfeitos, rendendo, e assim vai, cara. Então, hoje dá 6 e pouco, pô, cara, acabou, velho. Acontece de ficar mais? Acontece. Lógico. Dia outro. Lógico. Sim. O cliente teve imprevisto, teve alguma coisa? Tem que fazer. É normal? Não. Ele é esporádico. Pô, você vai ter recesso na sua empresa esse ano? Vou parar dia 20. Dia 20. E volto dia 9. Caramba, tudo isso? Preciso dar descanso para eles. Eles precisam ter um momento de tranquilidade. Sim. No final do ano. Nossa, como é que a gente vai fazer? Vamos planejar. Cliente, a gente vai parar. Vamos planejar, vamos mandar antes, vamos fazer uma força-tarefa. Então, para quem está abrindo, tem que ter calma. Eu morava com a minha mãe. Eu não precisava de dinheiro para me sustentar. Então eu tive essa oportunidade, cara. Eu não tive a ajuda deles para abrir meu negócio, injetar dinheiro. Não. Nunca. Né? Sempre o dinheiro que foi caindo, a gente foi revestindo, foi fazendo. Mas eu tinha essa oportunidade. Então me deu um fôlego e uma tranquilidade para não atropelar as coisas. Sim. Porque, tem que tomar cara, muito cuidado com volta a falar do prolabore, ditado. Né? Prolabore, todo mundo erra nisso. O apressado come cru. Né? No Prolabore, entrou dinheiro da empresa, tira dinheiro da empresa, paga a conta da pessoa física com a pessoa jurídica pagando a pessoa física, né? Cara, o Prolabore, ele tem que estar planejado. O Prolabore é o salário do dono. E ele é de acordo com o trabalho que é feito dentro, que é exercido dentro. Não é você, Prolabore, entrou dinheiro, tira o dinheiro. Então esse mês eu estou tirando 1.000, no outro mês eu estou tirando 2, 3, porque sobrou, e outro mês eu tiro 10, outro mês eu tiro R$500. Não é assim. Tem que estabelecer na verdade, planejamento. Assim, quando começa a subir, é difícil descer, né? Então, assim, se você realmente não tem um salário, vai entrando, você vai pegando, depois você nunca mais consegue descer. Não vai, cara. Então, se a empresa der uma diminuída nos seus contratos, nos seus rendimentos, você vai continuar tirando alto e Por a hora muitos que... anos, sabe o que eu fazia? Todo mês eu aumentava R$100 o meu salário. R$100. Nossa. Entendeu? Calma. São dois calma. P's, né? Eu falo muito, cara. Eu posto direto sobre isso. É sem pausa e sem pressa. E com foco. Não pode parar. E tem que ter foco. Tem que ter foco. Não queira fazer tudo. Porque você não vai fazer nada bem feito. Perfeito. Então, para quem está começando, né? Tem que achar um nicho. Eu sou bom no quê? Sim. O que o mercado está precisando? No meu mercado, na região que eu estou atuando, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ofertar? O que eu tenho que oferecer? Qual o preço? Eu acho que o único Precificar profissional... é difícil, cara. O único profissional que pode ser clínico geral é o médico. Cara. Clínico geral, não, cara. E, Na minha profissão, tem
Tem bastante colega aí que acaba pegando todas as causas, né? Tiro para tudo quanto é lado. Pô, isso daí, na verdade, o que acontece? Pô, aqui no escritório a gente atende só empresa, exclusivamente empresas. E qual é o nosso forte? Trabalhista, para empresas. Tanto que dentro desse nicho, a gente criou várias frentes de trabalho, como a terceirização de RH, como o preventivo, como a auditoria trabalhista, mas pensando no direito do trabalho. E tem ainda os mais específicos, né? A gente pega aí escritórios que atendem não só o direito empresarial, atende o societário, só vai na sociedade. Então ele micronicha também. E assim outros escritórios aí, mas atender tudo acaba fazendo, como você disse, abraçando tudo, acaba não fazendo nada. Só se for no começo. Porque no começo... No começo a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer porque a gente não tem, às vezes, a possibilidade de escolher. Sim. Senão você fica sem. Mas você precisa botar um limite e botar um prazo para que as coisas mudem. Então, comecei aqui. Isso é a coisa mais importante mas que existe. Quero, daqui a um tempo, quando eu chegar nesse ponto, eu vou começar a inverter a minha carteira de clientes. Porque, cara, não é boa. Não é só o cliente que tem o direito de rescindir um contrato. Nós temos também o direito de rescindir com o cliente. Eu já rescindi contrato. Não sei você. Já. Porque tem horas, cara, que tá abusivo. E eu sempre falo isso, a partir do momento... Porque lá na agência a gente falou, nós somos Vergê, parceria estratégica. Porque os nossos clientes falaram, vocês são muito parceiros. O outro cliente, nossa, vocês são muito parceiros. Vocês são muito parceiros. Eu falo, realmente, vamos mudar. Só que é o seguinte, a partir do momento que ela é unilateral, ela deixa de ser parceria para ser exploração. Sim. Isso não pode acontecer. É win-win, né? Ganha-ganha. É ganha-ganha. Então eu sempre falei isso muito para os meus funcionários, no meu time. Ela não pode ser unilateral. Se ela for, acabou. Então, já rescindi várias vezes. Então, a gente tem que saber, cara. No começo tudo vai, eu tenho ociosidade, eu tenho isso, tenho aquilo. Tô precificando certo? Porque, cara, para quem é da área de comunicação, precificar, falar de número é complicado. E é mais complicado ainda quando você está vendendo um serviço. Você não está vendendo um produto. Eu quero uma xícara. Beleza. Eu sei quanto que é no fornecedor, eu sei quanto custa para imprimir, eu sei quanto custa a entrega, tá aqui. E a prestação do serviço, né? E a prestação do serviço? Você fala assim, eu quero um logotipo com um manual de identidade visual para uma empresa que está cá nascendo, assim, assado. Tem nome? Não, já tenho nome, ou não tenho nome, eu quero isso, isso, isso. Tá bom. Aí você fala, vou precificar. Beleza. Aí você tem algumas pessoas dentro do seu time. Você tem aquele cara que é ferrado. Adoro falar um palavrão, tô me segurando aqui. Pode falar, tô vendo que você tá... Mas eu fico... Trava, porque senão sai, aí vai ficar... Senão fica um monte de pia aí no podcast. Eu não apago nenhum. Eu deixo. Eu tenho aquele cara que é excelente em criação de marca. Hoje, dentro do meu time, eu sei quem que é bom no quê. Mas eu tenho aquele cara que não é muito bom. Ele vai entregar um produto legal? Vai. Só que ele demora... Esse aqui demora 5 horas. Esse aqui demora 30 horas. Só que daí você precificou para o cliente 5 horas. Só que você não botou no funcionário de 5 horas. Ou seu funcionário de 5 horas não estava aqui. Você tem que botar no funcionário de 30. Aí lascou. E aí? Como é que você faz? Você está ocupando o período daquele cara para o cara te entregar no final do mês uma marca, um negócio. Porque é um intelecto. E como é que faz? Você tem uma dica? E você não cobra hora homem. Como é que você cobra hora homem? É difícil. Você não cobra. Hoje eu sou um dos diretores da Sinapro, que é o Sindicato das Agências de Publicidade. Isso do Estado de São Paulo. Sinapro São Paulo. Eu sou um dos diretores. E existe uma tabela norteadora de preço. E dentro dessa tabela tinha lá hora homem. E aí há um ano atrás, eu falei para eles, tira isso da tabela. Nossa, Thiago, só os mais velhos de agências nível São Paulo. Uhum. São poucos diretores. Então eu sou cabeça. E eu sou mais novo ali, cara. Muito louco isso. Eu falei, tem que tirar, gente. Não, mas por que, Thiago? Eu falei, legal, cara. Hora homem. Então eu tenho um projeto aqui, um planejamento. Então, legal, cara. Eu vou botar no cara mais lento. Porque eu vou remunerar mais, eu vou ganhar mais. Daí eu vou falar pro cliente que demorou 180 horas, ao invés de falar que demorou 50. Puta merda, é verdade, né? Então não dá, cara. Você mexe com o intelecto. Então,
É uma pegadinha, cara. Não existe a receita. Tem horas que você vai perder, tem horas que você vai ganhar e assim vai. Só que você não pode ficar só perdendo. Então você tem que achar o preço. Aí preço, você confunde. Porque o que é o preço? Cara, hoje eu tenho um sócio que ele não passa na empresa e todo mês ele morde 20%, 22%, que é o imposto. Sim. Então você tem que botar imposto, você tem que botar sua máquina, você tem que botar os seus programas que você usa, os softwares, a hora do funcionário, a hora da sua estrutura, a hora da sua luz. Se você está sentado aqui, você está ocupando um espaço. Claro. Custa. Com certeza. Um valor do Depreciação. mês. Depreciação. Caramba. Então não é fácil você achar isso. Eu acho que essa é uma grande dificuldade dos pequenos, de quem está começando. Que eu ainda sou pequeno. Uhum. Mas é uma grande dificuldade de quem está começando. Precificar, né? E infelizmente isso, se você começa a precificar errado, você ferra com o mercado e você está fadado a falir. Você não consegue ganhar dinheiro. Você não consegue fazer um caixa. Aí vem uma pandemia, você faz o quê, cara? Se você não diversificou, se você não se planejou, se você não diversificou sua carteira dentro do que você é bom, se você não fez um planejamento financeiro, você faz o quê? Você quebra, cara. Então, não é fácil empreender. Não é fácil empreender. Então, tenham pessoas qualificadas, entenda, sim, logo de cara, no que você é bom, no que você é ruim, você. Para não fazer esses erros, não cometer erros que podem comprometer. Erros na área financeira, erros na parte do planejamento. Troca serviço. Pô, tem algum escritório que pode me ajudar a fazer a parte da precificação, de uma análise, de um balanço, de um negócio. Cara, eu preciso do seu trabalho, eu não posso te pagar agora. Vamos trocar em serviço, vamos fazer alguma coisa? Cara. Faz, cara, troca. Permutinha, né? Faz a permuta, faz alguma coisa, troca. Só não tente fazer sozinho, porque às vezes você não tem oportunidade de errar. Show. Porque às vezes basta uma errada que você acaba. Sensacional. Sensacional. É uma errada que você faz aqui, seu imposto tá lá. No mês, virou um mês, tá lá, tá batendo na sua porta. Você tem lá uma continha pra você pagar. Você se planejou? Puta, porque eu tive um aluguel, eu tive isso, tive aquilo, mas puta, não tive negócio. Nossa, mas eu tenho que pagar isso aqui, então eu vou atrasar isso, eu vou atrasar aquilo. Aí começa, cara. Começa a bola de neve, né? E o imposto não é só Serasa, né? Não, são as pessoas. E aí você contratou de forma errada, você não fez o planejamento de férias, de 13º. Puta, tá de férias, quem que eu vou repor, não vou repor, como é que eu vou fazer? Então, assim, é tudo muito... É complicado empreender, né? Complicado empreender. Complexo. Ainda mais num país que não te auxilia em absolutamente nada. Você tem impostos altos. Nossa senhora, cara. É o que eu brinquei aqui. Eu tenho um sócio que ele não passa na empresa. Ele só tira dinheiro. É necessário? É necessário. Mas, cara, na hora que você olha, você fala assim, poxa vida. Se não tivesse isso daí ia sobrar pra Nossa mim. É senhora, sério que isso ia sobrar investir, pra mim? Nossa, teve uma guiazinha de imposto esse mês que eu chorei, cara. Imagina, irmão. Dá vontade de chorar. A financeira falou, você viu a guiazinha de imposto? Eu falei, Vi. Vi. Legal. Você é um cara de leitura, um cara de assistir filme, de assistir seriado, ou não sobra tempo pra nada disso? Cara, eu não assisto seriado, não tenho paciência, sou agitado, minha memória, como eu falei no começo, não é muito legal. Aí você pega aquela série que você tá assistindo, puta, legal, assistiu. Acabou. Demora 3 meses pra sair a outra. Cara, já era. Tem que assistir tudo de novo, né? Puta, mas aconteceu isso na outra? Nessa reprise do começo? Puta, eu não me lembro. Tem que ficar esperando. Já desisti, cara. Já Você sabe que eu conversei com o Guilherme da WorkSafety aqui. Ele não tem televisão na casa dele. O cara, você não tem televisão na sua casa. Solteiro, não tem filho, obviamente. Mas não tem televisão. Puta, como é que é não ter televisão em casa? Não ter televisão. Ele eu não assisto. Você tem televisão? Leitura? Ele se dedica à leitura? Alguma coisa? Não. Não? Na verdade, ele gosta muito de passear, de viajar. Então, ele sai de casa. A leitura não tem me dedicado muito tempo para leitura. É um erro. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. E à noite, se eu pego para fazer uma leitura, cara,
Câncer. Você já está exausto. Sim. Ao longo do seu dia. Começo. E aí, como é que você para ao longo do seu dia, às vezes, para se dedicar a uma leitura? Então é complicado, né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo com isso aqui Sim. do que se dedicar a outra coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar e muito. A gente tem perdido muito tempo. E eu falo isso para as pessoas. Comecei a conversa falando, né, da HD cheia, né? Que minha memória tá Sim, ruim, sim. isso, aquilo. E é verdade, cara. Você já pensou que nós somos uma HD? Nossa cabeça é uma HD? E você já parou para pensar a quantidade de informação inútil que a gente tem absorvido, que a gente não vai usar para nada? Quantos minutos, horas, às vezes por dia, você não está absorvendo conteúdo que não vai te gerar enriquecimento de cultura, de nada? Nada, nada, nada. Então, assim... Sobrecarrega. Isso aqui veio para facilitar muita coisa, mas veio para atrapalhar muita coisa também. Sabe que tem uma ideia, né? Eu não me lembro agora quem fala, não lembro se era... Eu acredito que seja Peter Diamandis, naquele livro Startup Enxuta. Ele fala do foco e do hiperfoco, né? Quando você está fazendo alguma coisa e você perde aquele foco, para você devolver o foco 100% naquilo que você está fazendo, demora coisa de 22 minutos. Você fala assim, porra, não é possível 22. Porque voltar no mesmo ritmo, mesma velocidade, a mesma coisa, você demora mais ou menos isso. Porque daí você pega o telefone, pô, deixa eu ver aqui, daí você olha uma mensagem também, você olha outra, daí da mensagenzinha você já tá abrindo o Instagram. Você fala, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Aí você já olha a sua agenda, já olha outra coisa, puta, tem que voltar. Volta. Desviou o foco. Muito tempo, cara. E hoje a gente sofre interrupção o dia inteiro. Todinho. Inteiro. Então a gente tem que se policiar muito com isso. Meu irmão, imagina agora que você tem uma janela aberta para com o mundo. Imagina que o que você falar agora vai ser traduzido em todos os idiomas e que vai virar manchete de todos os jornais e vai ser traduzido para, inclusive, aqueles que não sabem ler e aqueles que não sabem ouvir, e vai atingir as 8 bilhões de pessoas. O que você falaria? Qual mensagem você passaria? O que você gostaria que todos soubessem? Puta, cara, de mensagem? Cara, eu acho que é aproveitar mais as pessoas que estão do seu lado, que são importantes, cara. Às vezes a gente tem uma dificuldade de olhar pra isso, de entender isso. Aproveite as pessoas, né? De valorizar quem tá do seu lado. Nós, em muitos momentos, né, somos muito críticos com as pessoas que a gente mais ama, né? Sim. E a gente sempre fala, depois eu faço isso, depois eu falo um obrigado, depois eu falo um te amo, depois eu fico perto, depois eu aproveito. E passa, cara. Isso passa. E se depois não vier, né? Isso aí, cara, não volta. Ainda mais quando você perde as pessoas e tudo mais. Então, é saber aproveitar esses momentos. Né? É um momento com um amigo, é um momento com a família, é um momento com o pai, com a mãe. Né? Um abraço. A gente fica muito focado, às vezes, em trabalho. E a gente, às vezes, fica colocando os nossos sonhos, as vontades que a gente tem, para depois. Não, eu quero ter filho. Não, mas primeiro eu quero que a minha empresa faça isso, depois eu quero trocar o carro, eu quero trocar a casa, para daí vir o filho. Eu vou ter a oportunidade de almoçar ou de jantar com alguém que você gosta, com alguém que você quer. Puta, mas eu posso fazer isso amanhã? Deixa, hoje eu tô... Não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Cara, faz hoje. Faz hoje, o tempo passa, cara. Eu sou fã de networking, né, cara? Não é à toa que a gente chama Change Network. Eu sou fãzaço de network. Eu aprendi a fazer network há pouco tempo. E eu tenho, inclusive, um e-book de network. Vou deixar aqui para vocês. O link para vocês baixarem depois. E para você fazer networking, eu acredito que esse é um gatilho para você conseguir prosperar na sua vida, você fazer networking. E para você construir um network, para você melhorar o seu network, você precisa dizer sim. Você precisa dizer sim para um café da manhã, para um almoço,
para uma festa de criança, você precisa dizer sim, porque é a partir dos seus sims que você começa a conectar, e você conectando com outras pessoas, você obviamente vai aumentar aí o seu network. É isso aí. Sensacional. Tiagão, foi bom para você, irmão? Porra. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado. Como que as pessoas te encontram, cara? Conta aqui para mim. Verger. Vou estar lá. Tá no Muito Instagram, fácil. tá no Instagram. site, tá tudo. Meu Instagram é mais fechado, Uhum. né? Apesar de ser publicitário, isso aqui eu não fico postando muita coisa, não fico. Então é mais fechado com as pessoas, meus amigos. Meu Show. Instagram não é aberto. Meu Instagram é fechado. Mas tem o Instagram da Verger. Tem o Instagram da Verger, mas casa de ferreiro espeto de pau, e é verdade. Ainda mais quando você tem quase todos os seus clientes com sigilo, que você não pode ficar colocando e mostrando o que eles Sim. fazem. Então é super complicado, até para montar um portfólio, né? Uhum. Então eu tenho uma atuação muito discreta. Eu sou discreto. Show. Eu não sou, prêmios, essas coisas, porque fica... Não, eu fico quietinho, Legal. né? E eu falo muito dos ditados, né? De grão em grão, a galinha enche papo. Então, assim, sempre fui na minha tocada. Mas, para quem quiser entender um pouco mais da Verger, é verger.com.br, né? Nós estamos em Taubaté, mas com atuação no Brasil inteiro, Estado de São Paulo, fora do Brasil, né? Com mais de 45 pessoas aí no nosso time. E é isso. Show de bola, irmão. E é isso, pessoal. Aqui, Renato Naldi, fechando mais um episódio, mais uma conversa incrível. E você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal, para um minutinho, se inscreva e compartilhe. E deixa aqui os seus comentários para que a gente possa continuar conduzindo essas conversas e construindo novos conteúdos para você. Então, pela paciência e pela preferência, eu vos agradeço. E até a próxima.